Olá, tudo bem, pessoal? Olha só, estamos iniciando mais um Transformando Vidas, direto aqui do estúdio Z3, do No Ponto SC, este programa que procura trazer informações, procura trazer conteúdo diferenciado através das pessoas que compartilham a bancada, as quais eu entrevisto, e também contar um pouco da sua história, como estão vivendo este momento importante que todos nós estamos vivenciando. E claro, estas coisas que nós trazemos, estas informações, estas leituras de vidas, também tendem a influenciar, tendem a inspirar as pessoas. Hoje eu estou aqui com a companhia do médico, Dr. Clício José Desorze, médico muito conhecido aqui em Itapema, na região da Anfre, né? Fez um trabalho extremamente importante nessa pandemia da Covid-19. Foi homenageado na Câmara de Vereadores de Itapema esses dias, há pouquíssimo tempo atrás, pelo seu trabalho. Também é médico do Marieta, né? Eu saí da terapia intensiva mas do Marieta pegou em dezembro para tocar o Hospital de Revitalite. E pegou uma fase complicada da pandemia ali no Marieta, e como diretor clínico do Hospital Santo Antônio, é proprietário da clínica Revitalite, Hospital Dia Revitalite. Mas então, Clício, para a gente já abrir essa entrevista aqui, primeiro, eu fico muito feliz de você estar aqui conosco, estar aqui comigo. Pode falar um pouco de você. Uma coisa importante. Eu estava na Câmara de Vereadores e eu percebi que você parece que foi vocacionado para a Covid-19, né? Você iniciou uma jornada em 2019 de um fellowship, né, sobre sanitarismo. Em Andorra. E agora me parece que esse ciclo fechou com outro fellowship, né, que é um aperfeiçoamento na área médica, né? Em Toulouse, na França. Calcado na metodologia que você desenvolveu para o tratamento da Covid-19. Olha só. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite aí. E vamos tentar responder os questionamentos, né? Da forma mais clara possível. Na realidade, não são questionamentos, é uma conversa importante. E vamos conversar. Mas me conta um pouco. Médico, como é que você se tornou médico? Tem médico da família? Como é que é essa história aí, meu amigo? Não, na verdade, eu sou filho de uma agricultora, de um comerciante, e o meu padrinho era médico veterinário. E sempre que ele fazia um procedimento, quando eu era pequeno, acho que eu tinha 7, 8 anos, ele me levava. E eu acabei me interessando. Comecei uma faculdade anterior, né, educação física, depois fui campeão sul-brasileiro de ginástica, não sei se tu sabe disso ou não. Não sabia, educação física, meu irmão? Poxa. Apareci no Fantástico, acho que foi em 1987. Sério? Sim. Fui representar o Brasil fora do país, e depois acabei fazendo medicina. Tive uma passagem pelos Médicos Sem Fronteira, e depois construí minha vida dentro de unidades de terapia intensiva, de emergências, e fui me aperfeiçoando pouco a pouco, né? Médicos Sem Fronteira, os médicos que se incorporam aos Médicos Sem Fronteira têm um caráter humanista muito forte, viu? Parabéns. Você viajou? Viajei para vários países. Vários países? Quanto tempo você ficou no Médicos Sem Fronteira? 8 meses. Uma experiência riquíssima, né? Sim. Tem que se virar meio que sem nada, né? Então, tanto na parte de anestesia quanto na parte de cirurgia, a gente fazia algumas coisas, né, em hospitais de campanha, né? Eu mostrei essas fotos lá na Câmara de Vereadores. Sim, eu vi. Muito bacana. Você vê que o teu chamado para parece coisas de Deus mesmo, né? E deve ser. Porque o teu chamado para ter sido uma peça tão importante no combate à Covid-19 aqui em Itapema e na região, vem de lá de trás, né? Você teve uma experiência rica no Médicos Sem Fronteira, e se está no Médicos Sem Fronteira, para quem não conhece, os médicos que vão para lá são médicos bastante humanistas, porque tratam com pessoas que não têm condições, né? Situações críticas, né? Eu acho que não só a questão humanística, né?
mas é uma oportunidade única de aprendizagem. Né? Você aprende, você intera com gente de todo mundo e você vai pegando um pouquinho de cada um e vai construindo, né? Assim como construindo vidas, né? Você vai construindo a sua profissão. E eu sempre me identifiquei muito com esse tipo de trabalho. Quando chegou a pandemia, eu fui um dos primeiros a pegar a Covid de Itapema. E, na verdade, ninguém sabia nada no mundo todo, e quanto mais aqui em Itapema, né? E a gente começou a estudar e literalmente comer livro, né? Para tentar ter uma terapêutica adequada para esses pacientes que se acometiam. Peguei uma fase bem difícil, uma fase bem ruim do Covid, né, com a mortalidade muito alta. Fomos buscar em Manaus um trabalho diferenciado, até porque Manaus era o ícone daquela época. E aí as pessoas perguntam, mas por que Manaus aconteceu o que aconteceu, né? Lá em Manaus eu descobri por quê, né? Muita gente de fora, na Zona Franca de Manaus, muita gente do mundo todo, principalmente chineses, e a pandemia acabou se desenvolvendo de uma forma muito ruim lá, né? Sem oxigênio, sem hospitais para internação. Tem um hospital estadual lá em Manaus, que tem poucos leitos, depois tem a SAMEL, e depois muitas clínicas que não tinham a mínima condição de dar atendimento adequado. Desculpa interromper, claro, já interrompendo. Eu vejo que a pandemia também descortinou problemas conjunturais da saúde pública que se arrasta de anos, né, meu amigo? A gente sabe disso, a gente sabe que uma UTI é algo caro, né? Tá? Você não tinha UTI suficientes, mais do que isso, apesar de a gente ter o SUS, que é muito importante, né? A gente tinha uma desigualdade muito grande nas gestões, nos municípios, como você está citando Manaus. Mas você está falando da pandemia já? Conta a história aqui para todos nós, e você parece que é um chamado que você teve, porque em 2019 você fez esse aperfeiçoamento, fellowship em sanitarismo, que não é da tua área. Não. Não é tua área. Você é intensivista? Qual é a tua área? Terapia intensiva. Terapia intensiva. Aí você fez fellowship. Logo em seguida, você estava na Itália, quando estourou a Covid-19? Não, eu não cheguei a embarcar. Peru, qual a história do Peru? A história do Peru é que acabou que a Itália fechou e a gente tinha... Você não chegou a... Não. Você teve que vir. Foi cancelada a viagem, estava em Guarulhos e tinha 12 dias de férias e eu escolhi o Peru porque era o único país que eu não conhecia na América do Sul, e acabei pegando Covid lá e salvando um paciente dentro de um voo, inclusive, que tinha Covid, só que fez uma hipotensão ortostática, me lembro se era 6.3 ou 6.4, quase fez uma parada respiratória, e o avião teve que descer lá em Viracopos, né, para a gente poder, a ambulância vir e resgatar o paciente, né, já que não tinha mais oxigênio dentro do avião. Tinha umas 5 baguinhas de oxigênio, acho que de 3 litros, se eu não me engano, e eu gastei as 5 com máscara. Escolha certa para quem foi uma peça importante no combate à Covid, escolha errada para quem estava de férias, né? Vamos falar sério. Pois é. Você pegou 3 vezes Covid, né? 3 vezes. A última foi... os radiologistas colocaram como 75% dos pulmões comprometidos, né? E você conseguiu reverter isso? Você ainda tem comprometimento? Então, não tem comprometimento nenhum. Conseguiu reverter? Consegui reverter. Então, a gente falou lá dos 5 pilares, né, lá na Câmara. Isso é importante, inclusive, do tratamento. Dos tratamentos, né? Então, logo quando eu peguei Covid e fiquei com os pulmões comprometidos, né, eu já estava fazendo asfixia silenciosa, né? E aí eu conheci o que é a fadiga mitocondrial, né? Eu procurei prevenir o trombo. Então... iniciar as drogas reposicionadas, só para as pessoas, a anticoagulação precoce, isso tudo deve ter me salvado, provavelmente. As pessoas entenderem, quando a gente fala em ciclo de Krebs, mitocôndrias faz parte, é uma organela das células, né? Isso. Células humanas. Uhum. Ciclo de Krebs, que você tanto fala, é a forma de energização dessas células, a respiração.
Você, estudando, conseguiu identificar uma série de É a coisas. respiração celular, né? É a respiração É a celular. forma com que você faz energia através de uma molécula chamada trifosfato de adenosina. E essa molécula, quando você forma, é a que te dá energia para o mitocôndria. Então, eu consegui identificar durante a pandemia que os pacientes ficavam indispostos, ficavam sem energia. Eu digo, mas pode, tem alguma coisa errada aqui. E aí comecei a estudar como é que forma a energia no corpo. E tem um capítulo de fisiologia do Guy, tem um outro capítulo de bioquímica de Harper, que mostra muito bem isso. Eu digo, nossa, tá aqui o problema, e a gente vai ter que reenergizar o nosso organismo, né? E aí a gente começou a trabalhar em cima disso, né? A fisioterapia precoce também, isso ajudou muito. Eu li o trabalho do professor Zalenko, um médico, não sei se ele é russo, ucraniano, não lembro, só que trabalha em Nova York, mora em Nova York, e ele descreveu a asfixia, a hipóxia, né? Ou asfixia silenciosa. E eu comecei a perceber que já não era mais a frequência respiratória, que já não era mais a saturação que mandava, né? Que a gente tinha que ter algo mais. E fomos atrás disso e conseguimos reverter muitos pacientes. O Clício, de uma maneira mais simples possível as pessoas entenderem, mas me faça uma conexão, que eu mesmo quero saber, da questão do ciclo de Krebs, a asfixia silenciosa, uma série de coisas que você percebeu. Você preconiza, você é um defensor do tratamento precoce, agora associado às vacinas, né? Sim, com certeza. As vacinas são muito importantes. Sim, com certeza. Me explica essa conexão com o tratamento precoce. Claro, cientificamente ainda não aceito, mas se entende que, que o meio científico precisa buscar soluções. Só que você buscou com uma certa... eu gostaria que se explicasse até, porque eu vejo que você buscou com uma literatura, com embasamento científico. Você não foi por ir, foi... Não, eu estudei muito, né? Isso, eu estudei muito. Tanto a prática como a teoria. Sim, né? sim. A gente conseguia perceber na prática algumas coisas e eu ia para a teoria, né? Uhum. Quando você tem uma teoria bem embasada, a prática fica fácil, né? E onde que está a conexão teórica para isso funcionar, por exemplo, com o tratamento precoce? Então, o tratamento precoce, né? Com as drogas reposicionadas, ele passou por um viés político, na verdade, nesse país, né? Uhum. Hoje a gente tem, por exemplo, com a ivermectina, estudos de Harvard que comprovam, né? Estudos com mais de 46 mil pacientes, né? 637 cientistas envolvidos no processo. A gente percebe que eles tiveram resultados maravilhosos, não só com a ivermectina, como as outras drogas aqui, né? Associadas ao tratamento precoce. Então, a gente começou a perceber na prática que esses pacientes melhoravam. Na época, não se tinha muito basamento científico e não havia uma curva de aprendizado suficiente para você poder prescrever. Foi aprendendo durante a pandemia. Aprendendo durante a pandemia, exatamente. Me diga uma coisa, por exemplo, a ivermectina, a penicilina, tá? Seria importante, o vírus ele não é vivo. Então você não teria como utilizar, seria para uma infecção secundária, para prevenir uma infecção secundária. O vírus, na verdade, é uma proteína, né? Só que quando tem a capa proteica e o núcleo, ele não tem metabolismo, portanto não é um micro-organismo vivo, né? Não é considerado vivo. Mas já agiria numa infecção secundária, é isso? Na possibilidade de uma infecção secundária. Porque normalmente a infecção secundária ocorria. Qual é o objetivo de dar antibiótico? Antibiótico respiratório, por exemplo. Porque a infecção secundária seria para prevenir, no caso. Viria em seguida, né? E foi o que aconteceu muitas vezes. Talvez até uma pneumonia bacteriana ou coisa do gênero. Nós tivemos aqui uma cepa, a P1, a gama, a de Manaus, é uma cepa selvagem, né? Não lembro, no mundo, de todos os artigos que eu li, e eu li vários, né, de ter uma cepa tão agressiva quanto a nossa aqui de Manaus. Então, por isso que Manaus foi o epicentro do Covid-19 e, felizmente, para mim, e óbvio, né, eu aprendi muito em Manaus. Né, eu vi o que eles fizeram, né, a equipe do pessoal da Samel fez, e aí você vai triando informação.
você vai vendo a importância disso. Muitas vezes, né, eu tive um treinamento em ultrassom, que foi um treinamento muito importante, que me ajudou bastante para identificar pacientes com comprometimento pulmonar e que muitas vezes não tinham condições financeiras de fazer uma tomografia ou não tinham condições... E substituía com ultrassom. A gente tinha esse comparativo, né? Você citou na câmera. Olha, nós estamos indo... Daqui a pouco a gente vai para um intervalozinho, tomar um cafezinho, uma aguinha. Mas muito importante o que você está falando. Essa metodologia que você criou e você trouxe agora para o Hospital Dia, Revitalité, né? Tratamento para Covid-19, muito interessante. E foi reconhecido em Toulouse, na França, né? Uma coisa reconhecida já fora dos parâmetros, inclusive do Brasil, muito interessante. E eu admiro você, que você é uma pessoa muito ligada à ciência, sim, tá? Que faz as coisas com muita base. Pode se discutir, pode, numa situação dessa, muitas ações são por assertiva, erro e acerto, lamentavelmente. Você está mexendo com vidas, né, Clício? Sim, sim. Mas muito mais acertos do que erros. A ciência, ela tem que ser discutida, né? Justamente. São 5.000 pessoas que você atendeu, é isso? Pessoal, daqui a pouco nós voltaremos, conversaremos mais com o Clício e vamos saber um pouquinho mais da vida do Clício também, como é que ele está vivendo nesse momento, as perspectivas que ele vê daqui para frente. Já voltamos, vamos tomar um cafezinho e já voltamos.